Siga comentando os nossos assuntos. Quero falar, hoje é dia da consciência negra, né? 20 de novembro. E a Folha destaca que homens negros têm o triplo do risco de não negros de morrer por tiro no Brasil. O relatório mostra que 80% das vítimas de homicídio por arma de fogo são negras. Amapá, Bahia e Pernambuco registram os maiores índices, aponta o Instituto Sou da Paz. Sakamoto, dia 20 de novembro. Olha, finalmente, né, o 20 de novembro se tornou feriado nacional, né, já faz um tempo. Antes era um feriado municipal ou estadual em alguns locais. É uma data que deveria ser usada para poder refletir, pelo menos as pessoas, a gente sabe que a pessoa está querendo descansar, tudo isso, é o único feriado prolongado do segundo semestre, difícil mesmo, mas tenta guardar um pedacinho do dia para tentar refletir um pouco do porquê da data. Né? Não estou nem falando só de remontar a questão de Palmares e tudo isso mais, mas de tentar entender que o nosso país, como funcionou a formação do nosso país e como ela ainda está presente no dia a dia, os preconceitos, a superexploração. Né? O Diego estava comentando, um jovem negro tem uma chance de chegar na fase adulta muito menor do que um jovem branco. Né, por conta da violência policial, por conta da violência do crime organizado, por conta da falta de opções que é dada. Uma pessoa negra andando, por exemplo, numa loja, ela precisa estar preparada para dar muitas vezes uma resposta, porque pobre, né, uma pessoa pobre negra, porque ela vai ser abordada de forma ilegal, uma forma irregular, né, porque vai ser desconfiado que ela cometeu algum crime, vai se desconfiar que ela cometeu algum crime. A gente viu aquele crime horrendo lá no Rio Grande do Sul, que completou 5 anos até agora sem nenhuma punição, né? Em que um homem foi espancado até a morte no estacionamento de um supermercado, né? Então, o que acontece é que a gente vê cenas que não fazem sentido, não faziam sentido já em nenhum momento da história, mas neste momento da nossa evolução como civilização, a gente vê elas se repetindo em jogos de futebol. Né, as pessoas usando xingamentos, usando uma violência racial para tentar humilhar o jogador de outro time. E quando o jogador reclama, a pessoa fala, ficou de mimimi. Né? Quando a pessoa, na verdade, ou a gente vê das reclamações de cotas que tentam corrigir um pouco essa desigualdade. Então, a gente precisa refletir sobre isso, Diego. Quando eu digo a gente, estamos falando dos não negros. A população negra já reflete e sofre no dia a dia. Está um pouco cansado disso tudo, mas é isso aí. Vamos em frente, pessoal. Olha, de volta para toda a nossa audiência, vamos trazer as últimas informações da COP30 de Belém do Pará. A Patrícia Junqueira está conosco, a editora de ECOA, para atualizar as informações de Belém. Ô Patrícia, será que a Alemanha tem contribuído com grana? Porque o chanceler está contribuindo com declarações assim, no mínimo deselegantes. E dinheiro que nos interessa, ele mandou também? Bom dia para você. Bom dia, Diego. Pois é, essa declaração do chanceler alemão está rendendo muita conversa, mas ontem a Alemanha anunciou uma contribuição de 1 bilhão de euros para o TFFF, aquele fundo que o presidente Lula lançou aqui em Belém. E tem gente dizendo que esse é o Pix da gafe, porque é uma forma da Alemanha se desculpar por essa gafe de ter criticado Belém. Aí a gente fica nessa história que é muito boa acreditar nessa versão e vamos ver se as coisas melhoram entre os países. Falando nos países e nas negociações, hoje o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, esteve aqui em Belém e fez um discurso, fez uma coletiva de imprensa em que ele falou um discurso bem em linha com o que que já tem sido dito aqui na COP. Ele falou que os países têm que ser mais flexíveis nas negociações em torno da transição justa para parar de usar combustíveis fósseis, mas destacando também que a gente não pode deixar de lado os países que dependem economicamente dos combustíveis fósseis. Essa transição tem que ocorrer, mas tem que ocorrer de maneira a pensar nas pessoas que dependem, né, nos empregos, nos países que a economia gira em torno disso. É um discurso que está bem em linha, ainda não saiu um novo rascunho de decisão, mas a gente espera para as próximas horas algum rascunho da decisão final dessa COP, para ver se a gente vai sair daqui com esse mapa do caminho para a saída dos combustíveis fósseis. Diego. Obrigado, Patrícia. Ótimo trabalho para vocês aí em Belém. Josias, rapidinho aqui para a gente encerrar. Agora o chanceler da Alemanha disse que o presidente Lula vai ter que aceitar que a Alemanha é um dos países mais lindos do mundo.
A Alemanha tem suas belezas, né? Agora, o chanceler alemão não é uma dessas belezas. Infelizmente, esse personagem, ele é muito precário, né? E não só nas declarações que fez em relação ao Brasil, mas ele tem se revelado um personagem de alma xenofóbica, declarações muito precárias, deixa alguma saudade a chanceler Angela Merkel, né, que tinha uma visão bem mais interessante do que esse chanceler Merz. Agora, ninguém nega a beleza a beleza da Alemanha, é um país de fato belo. Eu já estive em Berlim e já estive em Belém. As duas cidades têm as suas peculiaridades e ambas têm as suas belezas particulares. Exaltar uma não significa necessariamente ter que desmerecer a outra. As duas têm que ser reconhecidas pela sua relevância, pela beleza particular, como disse, que cada uma tem, e as referências feitas pelo chanceler mostram apenas que ele é uma personalidade feia, não que Berlim seja uma cidade feia. Não, Berlim é bonita. O que é precário e feio é o chanceler alemão, né? Agora, mandou dinheiro, fez o Pix, Diego. O que nos interessa nesse momento é isso. Esse personagem, ele passa. Berlim e Berlim permanecerão. Então, almas assim têm que ser tratadas como merecem, com desprezo. É isso aí, Josias. Um abraço, meu amigo. Um ótimo dia para você. Ótimo dia para vocês dois também, para a nossa plateia. E vamos em frente. É isso, Sakamoto. Um abraço, meu amigo. Abraço, Diego. Abraço, Josias. Abraço para todo mundo. É isso para vocês também. Um ótimo dia, bom começo de tarde já. A gente se encontra